Analisando ações de forma muito simples em 5 passos. Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? No vídeo de hoje quero te mostrar de uma forma bem simples 5 passos que a gente pode utilizar para analisar ações na Bolsa de Valores. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like, que é extremamente importante. Bom pessoal, vamos para a tela do meu computador agora, onde eu vou mostrar para vocês os 5 passos para que a gente possa analisar na hora de fazer a compra de ações. Primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês, está aí na tela, é o ROI, é o Return of Equity. O que a gente pode analisar em cima disso aqui? O que seria o ROI? O ROI é a capacidade da empresa de gerar lucro com o dinheiro próprio, com o que ela tem em caixa, sem ter a necessidade de dinheiro de fora. Então, um exemplo que eu dei para vocês aqui, a gente tem uma empresa que tem investido com o valor dela de 100 mil reais e o lucro dela depois de 12 meses foi de 5 mil reais, ou seja, o ROI dela foi de 5%. E qual que é um ROI importante que a gente tem que levar em consideração? Eu gosto de ROIs que tem acima de 2 dígitos, ou seja, acima de 10%. Enquanto eu for falando para vocês esses indicadores, eu vou mostrar para você na prática essa análise. Então, estou com um site aberto aqui da Status Invest. Eu abri aqui a empresa Itaúsa, tá? O ticker ITSA4, isso que não é uma recomendação de investimento, a gente somente está analisando a empresa. A gente vai procurar aqui sobre o ROI. Essa aqui é a página inicial quando a gente abre a empresa para fazer a análise. Então tem valor atual, o preço da empresa, o mínimo de 52 semanas, máximo de 52 semanas, os dividendos que ela paga e a valorização nos últimos 12 meses. Então a gente vai descer aqui um pouquinho, tem aqui os indicadores da Itaúsa. Então se a gente procurar aqui, a gente vai aqui em indicadores de eficiência e está aqui o ROI. Então o ROI da Itaúsa nos últimos 12 meses é de 12,56, ou seja, em 100 mil reais investido, um exemplo, ela vai render ali 12.560 reais, ou seja, 12,56% da capacidade dela que ela tem de dinheiro em caixa, no valor dessa empresa. Então ela está com um percentual acima dos 2 dígitos, ela está com 12%. Então nesse caso seria um ponto sim a levar em consideração. Então aqui a Itaúsa, ela passou do crivo aqui, vamos dizer, desses 10%. Lembrando que a gente não pode analisar somente um ponto, a gente não pode analisar somente um indicador. É uma gama de fatores que a gente tem que levar em consideração. Então o primeiro, que é o ROI, ok, a gente já analisou na Itaúsa, tá tudo bem. Próximo ponto é a questão de endividamento. A gente não quer colocar o nosso dinheiro em empresas que estão endividadas. Então o ponto que a gente vai analisar aqui é a dívida líquida sobre o EBITDA. Então o que é a dívida líquida? É a dívida bruta menos o que essa empresa tem em caixa. A gente vai descobrir o que é a dívida líquida dela. E o EBITDA é a geração de lucro operacional, ou seja, a capacidade da empresa dela gerar o lucro, o que ela consegue gerar de lucro com a operação dela. A gente não precisa se preocupar em fazer esse cálculo, já tem esse resultado aqui, esse indicador no site do Status Invest. Então a gente vem aqui, ó, dívida líquida sobre EBITDA, então 0,05. Então, um ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que o máximo é de 3 vezes, ou seja, 3 vezes aqui. Eu, particularmente, sempre procuro o menor possível, sempre o menor indicador possível. Nunca vou deixar chegar a 3 aqui. Mas a literatura indica que até 3 é aceitável. Mas, para empresas boas, quanto menor a dívida ou zerada, é melhor. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é a questão da governança. Mas o que é governança, Daniel? É a gestão. Quem está na frente dessa empresa? Quem está na frente dessa empresa tem ações dessa empresa, é o famoso skin in the game. Como que a gente vai ficar sabendo disso? Vamos voltar lá no Status Invest. Se a gente for lá no final, a gente vai conseguir ver a posição acionária da Itaúsa. Quem tem ações e qual a porcentagem das ações, qual a última alteração. Então aqui a gente consegue ver tudo, se ele é controlador, qual foi a última alteração, a quantidade de ordinário, de preferencial, o total e também o valor em reais. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui acionista, o Alfredo Egídio Arruda Vilela Filho,
Vou dar um Ctrl C aqui. Vamos fazer uma pesquisa no Google aqui. Quem que será? Alfredo Egídio Arruda Vilela Filho. O Alfredo é executivo e presidente do Grupo Itaúsa. Ou seja, o presidente do Grupo Itaúsa tem sim uma quantidade considerável de ações da empresa. Isso é extremamente importante a gente ter noção do que as pessoas têm, principalmente os gestores das empresas, para ver se tem o famoso skin in the game. Ou seja, se a pessoa está participando do jogo, ela simplesmente está lá na empresa e não confia. Venhamos e convenhamos. Se eu trabalho naquela empresa, se eu sei que a empresa é muito boa, se eu tenho informações privilegiadas, é claro que eu vou querer ter ações dessa empresa. Agora, se eu sei que a empresa não vai muito bem, então eu não vou querer ter essas ações. Então, não vai ter na minha carteira. Então, é importante a gente analisar isso sim. Outro ponto que a gente não pode deixar de fora é a questão de histórico de resultado. Todo histórico é importante a gente analisar, mas não é garantido que aquele histórico que foi lá no passado vai se repetir no futuro. É um ponto importante que a gente tem que levar em consideração. O fator tempo, o fator crescimento e os momentos do mercado também a gente tem que levar em consideração. Vou mostrar para vocês aqui no site da Status Invest. Por exemplo, vou pegar o indicador que a gente já analisou lá no início. Vou pegar o ROI aqui, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui no ROI, ele vai me dar desde 2008, por exemplo. Então, eu vejo que tem uma constância. Vocês estão vendo? Tem uma crescente aqui em um determinado momento, uma pequena queda, uma crescente. Uma pequena queda, uma crescente. Uma pequena queda, 2020 e o atual, teve essa queda, está chegando até no patamar de mais baixo, mas a gente tem que levar em consideração o quê? O momento. 2008 também não foi um momento muito bom. Então a gente tem que levar em consideração isso. Analisando o ROI somente, a Itaúsa é sim uma empresa de boa e extrema qualidade. Por quê? Ela sempre está crescendo, ela sempre está no positivo. Então é importantíssimo a gente levar em consideração todo o histórico, não somente o ROI. Vou pegar aqui para vocês os dividendos. Então a gente tem dividendo, olha para vocês verem, crescimento de dividendos, sempre está positivo, sempre está pagando dividendo. Então é sim importante a gente levar em consideração o histórico, mas lembrando que ele não reflete o futuro, é simplesmente para analisar como a empresa anda ao longo do tempo. E por falar em PL, deixei aqui o último ponto para a gente analisar, o que é o PL? É o preço por lucro, preço dividido pelo lucro. Então, o quanto tempo a gente vai recuperar o investimento, ele quer dizer. Vou mostrar para vocês aqui uma análise da Itaúsa também. O histórico importa, foi o que eu fiz para vocês agora. PL acima de 20 e 30 está caro, a gente tem que levar em consideração disso. Eu gosto de PLs abaixo de 10, apesar de que é extremamente difícil. Mas se a gente achar entre 10 e 20, é sim um PL muito bom. Voltando lá no site da Status Invest, vou pegar aqui o PL, mostrei aqui para vocês o PL, ou seja, se eu comprar uma Itaúsa hoje, pagando o valor de R$ 11,93, eu vou ter esses R$ 11,93 se manterem os lucros dessa empresa em 14,66 anos. Isso é um indicador para a gente entender quanto tempo a gente vai ter esse retorno somente com o lucro, com o crescimento da empresa, se a empresa se manter da forma que está atualmente. Isso aqui é um comparativo para a gente entender como que o mercado está vendo essas ações aqui. Então isso aqui é extremamente importante. Vamos ver o histórico aqui. Então, o histórico dele, ele sempre está positivo. Então, o que a gente pode levar em consideração? Tudo que está positivo, quando a gente for fazer uma análise de investimento, uma análise de ação, é extremamente positivo, é extremamente legal, dentro do que a gente espera. Quando está negativo, quando um PL está negativo, a empresa está sendo negociada abaixo do valor de mercado. Mas isso pode parecer até interessante, mas se a gente levar em consideração que a gente não pode analisar somente um ponto, mas sim vários fatores, normalmente quando uma empresa está com PL negativo é porque ela está com algum tipo de problema, então é melhor fugir. E quando a empresa está com PL muito acima de 20, de 30, 40, tem empresas acima de 60, 70, a empresa já está extremamente cara. Então eu acredito que não compensa a gente entrar nessas empresas. Então é importante a gente analisar, e eu acredito que abaixo de 10 ou no máximo 20 seria um PL interessante para que a gente possa iniciar os nossos investimentos em ações. Agora eu quero saber de você, já utilizou algum desses indicadores para analisar uma ação? Deixa aqui nos comentários qual você já utilizou e qual você não sabia que tinha como analisar. Isso mesmo. Deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer conversar com você.
Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até breve.